Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Então, botei lá, Novo Testamento. Eu botei 4 camadas, né? Ou seja, 4 círculos que vão se sobrepondo. Aí eu botei para eles, ó, no nível 1, na minha análise, nós temos o núcleo da história de um carinha que viveu ali por volta de 150, 159, antes da Era Comum, que é o Exu Ha-Notsiri ou Exu Ben Pandira também. Ele é muito famoso no Talmud. São diversos textos sobre ele, diversos, literalmente. Literalmente. Os judeus se ocuparam de difamar esse cara. Fizeram muito esforço, mas se esforçaram bastante em fazer difamações dele. E ele curou os enfermos, ele tinha discípulos, ele foi julgado, ele foi traído por um cara chamado Judas, ele estudou no Egito. Ele é Notsiri porque ele era de uma seita dos nazarenos. Era uma seita isso, uma seita mística também, esotérica que existia. Os Notsirim, tinha um monte de gente assim, não era um só. Beleza. E você vê que, apesar do Talmud ser uma redação tardia, é uma tradição, né, do judaísmo, é uma tradição oral, em que eles vão remontando fatos ali até o século I, século II, que alguns fatos se verificou historicamente, arqueologicamente, com literaturas que são de fora do Talmud. Claro, o Talmud tem plágio, tá? Talmud tem plágio até o teto. Talmud também tem plágio, tem invenção, tem cópia, tem tudo. Tá? Eu tenho aqui um material só sobre plágio de Talmud, que é uma coisa maravilhosa. Então também não é essa maravilha, não. Então estou dizendo que o Talmud tem as historinhas desse Exu Ha-Notsiri, que coloca esse cara no século II. E as historinhas dele são muito idênticas às historinhas de Jesus do Novo Testamento. Então eu coloquei esse cara como a primeira camada, porque alguns fatos históricos do tempo dele que são narrados no Talmud, nós conseguimos encontrar algumas coisas arqueologicamente, historicamente. Então, apesar de ser uma redação tardia, guarda uma tradição histórica e arqueológica em parte verificável. Então, beleza. Na segunda camada do Novo Testamento, eu botei ali, ó, Essênios, Livro de Enoque, apócrifos, deuterocanônicos e outras tradições. Então, no meu círculo 2 da minha análise, está Enoque, livro de Enoque, apócrifos e por aí vai, deuterocanônicos. Tem sabedoria de Ben Sirá no Novo Testamento, tem eclesiástico no Novo Testamento, tem sabedoria de Salomão no Novo Testamento, tem Tobias no Novo Testamento, tem Macabeus no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus, tem Macabeus. Então você tem no Novo Testamento os deuterocanônicos também, da chamada Bíblia Católica. Tá? Depois, no círculo 3, eu coloquei amálgamas históricas. Então, Fílon, Joséfo, Suetônio, Plínio, entre outros autores das literaturas, mas no mundo judaico-romano. Então, esses autores, que são no mundo judaico-romano, eu coloquei eles na terceira camada, no terceiro círculo. Então, você vê a sobreposição das literaturas dessa forma. E eu sigo essa regrinha minha de acordo com o tempo, literalmente, com a passagem do tempo. Quando viveu Plínio, viveu Joséfo, quando viveu Suetônio. Então, eles são ali, do final do século I, início do século II. Então, eles não poderiam ter escrito nada antes disso. É um contrassenso. Né? Quando são os essênios? Antes de Cristo. Quando é o livro de Enoque? Antes de Cristo. Quando são os apócrifos? Em boa parte. Antes de judaicos, né? Antes de Cristo. Deuterocanônico? Antes de Cristo.
outras tradições, como a Avesta, o livro do Cânone Pali, antes de Cristo. Então, eu estou seguindo uma evolução temporal. Joséfo não pode ter escrito nada antes dele próprio ter nascido, né, gente? Não tem como. Então, é uma coisa meio óbvia, né? Suetônio e Plínio e Fílon e tanta gente. Eles nasceram, desenvolveram-se intelectualmente, e ali, pelo final do século I, início do século II, escreveram suas histórias e deram sua parcela de contribuição para o que nós chamamos de Novo Testamento. E aí, na quarta camada, eu coloquei as edições, adulterações, omissões, acréscimos e supressão dos pais da igreja, porque eles editaram o Novo Testamento descaradamente. Mateus 28:19 é um texto de Tertuliano, gente. Ele é que bota esse texto lá. Os pais da igreja editaram os evangelhos, tiraram textos, botaram textos, reinterpretaram. Tem texto de Marcião, que sobreviveu no evangelho de Lucas, que é de Marcião. Eles falaram tanta coisa contra Marcião, e aquele lance lá de hoje estarás comigo no paraíso é de Marcião. Ele é que dá esse acréscimozinho lá, esse plus. Não, vou dar uma melhorada aqui. Marcionismo, né? E é isso aí. Marcionismo. Depois eu vou fazer uma live até com a Lindy. A gente vai abordar essa questão do marcionismo. Sim, sim. Consegue-se até reconstruir o evangelho de Marcião, que seria o evangelho de Lucas, né? Uma edição reduzida. Alguns acadêmicos conseguiram fazer essa reconstrução por citações dentro dos próprios pais da igreja. Eles conseguiram reconstruir. Então, no meu esquema acerca do Novo Testamento, da literatura Novo Testamento, eu fiz esse quadro bem didático, bem simples, bem explicativo, para que a gente possa entender a evolução dos escritos do Novo Testamento, seguindo uma linha temporal. Essa minha lógica aqui de círculos segue uma linha temporal, porque os pais da igreja começam a brincadeira depois dos historiadores. Depois dos historiadores é que eles começam a brincadeira. Irineu de Lyon é que fala a primeira vez de 4 evangelhos, porque existiam vários evangelhos. E a explicação dele é uma explicação mística. Tem nada a ver com algo lógico, racional. São 4 os seres viventes. São 4 os pontos cardeais. São 4 blá, blá, blá. Então tem que ser 4 evangelhos. Essa é a explicação dele. Essa é a explicação de Irineu de Lyon. Não é porque não, porque foi escrito por esse tempo, naquela época. Não, não. Ele mete uma mística no meio. Tudo bem, ele meteu a mística porque era uma religião de mistério, então tá tudo certo, entendeu? Um livro que era muito famoso era a Teologia Mística de Pseudo Dionísio, Areofagita, até o século V. Esse livro era o livro místico de cabeceira. Aí o que aconteceu? Descobriram que não era do Dionísio, do Areópago, era uma fake. Aí largaram o livro. Mas enquanto se admitia a autoria do livro por um chamado Dionísio Areofagita, todo mundo acreditou que era um livro poderoso da mística cristã. E esse livro existe até hoje, Teologia Mística de Pseudo São Dionísio Areofagita. Esse livro existe até hoje e ele tem traduzido para o português. Aí quando você pega lá esse livro, você vê a teologia da patrística toda. Se você lê Fílon ainda, que está aqui na minha camada 3, Fílon, que aí vai surgir negócio de logos, né? Toda a teologia de fato, toda a interpretação alegórica, você vai falar, poxa, agora eu estou entendendo o evangelho. Então eu fiz esse quadro didático aí, para o pessoal ter uma elucidação, ter um norte de como desenvolver as suas pesquisas. Inclusive, para Lutero, Jesus era esse aí, ó, bem pandira. Lutero dedicou sua vida, parte de sua vida e de sua pesquisa a investigar acerca desse Jesus. O Exu Hanotsri, que também é o Exu
bem Pandira, né? Aí tem uma história difamatória, né? Que ele era filho de um soldado romano e por isso que era Pandira, né? Mas o Pandira tem uma outra interpretação, até que alguns acadêmicos da teosofia dão, baseados em filologia mesmo, né? René Guénon fala sobre isso, Blavatsky fala sobre isso, mas tem outros caras de maior envergadura acadêmica mesmo, que é, por exemplo, Rudolf Steiner, que é de envergadura mais acadêmica. Ele vai falar que esse Pandira aí não tem nada a ver com soldado, mas que tem uma questão filológica por trás. Então eu fiz esse roteiro aí para a galera se orientar, né? Quem quiser pegar, pode pegar, quem quiser me pedir, pode pedir também. É um quadrinho simples, até para organizar os estudos. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over.